Hello, nono ano! How have you been? Vocês estão bem? Espero que todos estejam ótimos. Como o teacher falou na nossa última videoaula, nós entenderemos melhor um novo tópico gramatical, tá? A gente sabe que em todas as línguas podemos fazer perguntas e podemos também respondê-las se quisermos, lógico, né? Mas nós temos a possibilidade de fazer diversos tipos de perguntas, né? Dentre diversas maneiras, ok? Por exemplo, nós temos em inglês algumas perguntas que são consideradas diretas e outras perguntas que são consideradas indiretas, tá? O que é uma pergunta direta? É aquela pergunta, como a própria palavra está falando, onde diretamente eu pergunto o que eu quero saber, né? Sobre a informação que eu quero saber. Por exemplo, onde você mora? Eu posso perguntar, where do you live? Where do you live? Onde você mora, tá? Mas nós temos também a oportunidade, a opção de fazer uma pergunta indireta, né? Quando eu faço uma pergunta dentro de uma outra pergunta, ou quando eu faço uma pergunta como se estivesse afirmando algo. E é justamente a diferença entre esses dois tipos de perguntas que nós vamos entender hoje direitinho. Então, vocês vão abrir seus livros na página 43, na page 43, para a gente acompanhar, tá bom? Na página 43, na seção do Language Piece, nesse quadradinho bem pequenininho que tem aí na página, o Language Piece, nós temos uma pequena explicação sobre esses dois tipos de perguntas, tá? Em inglês a gente chama de Embedded Questions e a gente chama de Direct Questions, né? Perguntas indiretas e perguntas diretas. Vamos ler aí o que o livro traz sobre as Embedded Questions. Is a question that appears to be a declarative statement or a question in another question. Vamos traduzir? É uma pergunta que parece ser declarativa, que aparece ser uma frase afirmativa, tá? Ou uma pergunta dentro de uma outra pergunta. Vamos ver um example aí. Can you tell me where you work? Can you tell me where you work? Né? Nós temos can you tell me? Você pode me dizer, você pode me falar where you work? Onde você mora? Então eu estou perguntando where do you... Me desculpe, onde você trabalha? Então eu não estou perguntando where do you work? Onde você trabalha? Não perguntei isso, né? Eu falei o quê? Can you tell me where do you work? Né? Você pode dizer onde eu trabalho? Então nós temos aí no where, nós temos aí um exemplo de embedded question, né? Uma pergunta dentro de uma outra pergunta. Porque eu tenho can you tell me, é uma pergunta, e tenho where do you work, uma outra pergunta, tá? Então aí seria uma pergunta indireta. Já na direct question, we have is the normal question we ask people, né? É uma pergunta normal que nós perguntamos às pessoas. For example, where do you work? Né? Onde você mora? Um outro exemplo que o teacher pode trazer para uma pergunta direta. Where is your mother? Where is your mother? Né? Onde está a sua mãe? É uma pergunta direta, né? Eu já faço a pergunta diretamente. Where is your mother? Onde está a sua mãe? Mas vamos supor que eu queira fazer uma pergunta indireta. Então eu posso fazer da seguinte forma. Do you know where your mother is? Do you know where your mother is? Você sabe onde está a sua mãe? Agora perceba que na pergunta indireta, o meu verbo is ficou aonde? No final da frase, tá? Então, nas embedded questions, nas perguntas indiretas, o verbo fica no final da frase.
O verbo da segunda pergunta. Porque nós temos, do you know? É uma pergunta, né? Where your mother is, né? Então o verbo ficou no final. Enquanto que nas perguntas diretas, o meu verbo fica no início, Where is your mother? A mesma coisa aconteceu com o primeiro exemplo que o teacher trouxe, né? Where do you work? Onde você trabalha? Então, where do, o verbo auxiliar na pergunta do no início da frase. Where do you work? Já na pergunta indireta nós temos Can you tell me where you work? Can you tell me where you work? Né? O verbo work já fica no final da frase. Então, essa é a diferença entre as perguntas diretas e as perguntas indiretas, tá bom? Lembrem sempre, nas perguntas indiretas, o verbo da informação que eu quero saber fica no final da frase, tá bom? E na próxima aula, a gente vai entender melhor esse conteúdo a partir das nossas activities, tá? Estudem direitinho, façam novas pesquisas e aí a gente vai tirar nossas dúvidas na próxima aula, ok? Bye, bye!